Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Tucci, sou mentor de terapeutas e eu queria hoje conversar sobre um assunto muito importante que aparece muito uma dúvida com os meus alunos sobre como montar um setting terapêutico para atendimento online. E primeiro eu queria falar sobre a importância disso, porque muitos terapeutas se preocupam bastante com a sua formação, o que é muito importante, é claro. Afinal, o terapeuta precisa estar muito bem preparado para o atendimento, ou seja, ser um profissional de excelência e ele vai adquirir o conhecimento, ele vai adquirir as técnicas, ele vai se tornar um bom profissional, principalmente através dos seus estudos, os cursos que ele faz, os livros que ele lê. E sem dúvida, isso é a essência, né? É o que é mais importante, ser um bom terapeuta. Mas muitos terapeutas que estão iniciando podem esquecer de uma parte que também é muito importante, que é a forma como eu vou entregar esse trabalho. Então é muito comum que pessoas se formem e se formem muito bem e até comecem a atender, começam a ter bons resultados, mas acabam ficando empacados na maneira de entregar esse serviço, com uma câmera ruim, uma péssima qualidade audiovisual, né? Um microfone que não capta bem a voz. E muitas vezes, mesmo sendo um excelente profissional, se o microfone não está funcionando bem, se o paciente não consegue ouvir direito, se a conexão fica caindo, se tem uma imagem que não dá para ver direito o rosto do terapeuta, eu quero que vocês percebam, isso é muito importante, que pode ser o terapeuta, o melhor terapeuta do mundo, que às vezes o paciente não vai conseguir prestar atenção naquilo, ou vai prejudicar o que poderia ser passado durante a sessão de terapia. Então, sem dúvida, quero deixar isso muito claro. A parte mais importante é ser um bom terapeuta, mas não negligenciar a segunda parte, que é entregar o serviço da melhor maneira possível. E hoje eu queria falar sobre isso, como montar um setting terapêutico para atendimento online de uma maneira que fique bom. Bom para o terapeuta poder passar ali o seu conhecimento, poder atender da melhor qualidade possível e também para o paciente poder receber aquilo da melhor maneira possível. Percebam que isso é uma maneira até de cuidado. Quando a gente conecta com o paciente, ele percebe que está tudo ajeitado, está tudo limpo, tem um bom cenário, consegue me enxergar com nitidez, me ouvir com nitidez, é uma maneira até de uma preocupação com esse paciente. Claro que no atendimento presencial isso fica muito nítido, né? Quando o paciente chega no setting terapêutico e eu posso oferecer para ele um cafezinho, uma água, um bom lugar aconchegante para ele poder sentar. Então tudo isso já é, de certa maneira, terapêutico, ser bem recebido. E é isso que acontece, né? Muitas vezes no online o terapeuta pode esquecer disso, né? Então, já que é online, não precisa de café, não tem como eu oferecer uma boa poltrona ou um sofá, então vamos fazer do jeito que dá. E acaba que fica assim, acaba se acomodando dessa forma. Então, hoje nós vamos falar sobre como montar um setting terapêutico para atendimento online que fique muito agradável ao paciente, que você possa demonstrar cuidado para com ele e que você possa, inclusive, ser excelente, né? Não só na sua consulta, mas também na maneira como você vai apresentar isso para o seu paciente. Então, a gente percebe isso até quando a gente compra as coisas, até materiais, né, coisas físicas. Não sei se vocês já tiveram a experiência de comprar livros, né, fazendo uma propaganda gratuita aqui da minha Biblioteca Católica, da MBC. E é muito bonito a forma como vem, até a caixa é bonita, quando você abre está tudo bem embaladinho. Então é muito gostoso receber a compra da MBC, né? Poder abrir aquilo é uma experiência. Não deixa de ser diferente o atendimento. Só aqui trazendo um exemplo para vocês verem como isso acontece. Isso acontece em vários lugares. Coisas que a gente vai comprar, serviços que a gente vai adquirir. Então, sempre que a gente é muito bem recebido, que a gente vê que tem ali um carinho, uma experiência, isso vai agregar valor ao nosso serviço como terapeuta. Então vamos lá, começando pelo mais importante e a dúvida da maioria das pessoas. Quanto que eu vou gastar? E aqui já vem o primeiro problema, né? Percebam que se você enxergar isso como um gasto, já é a percepção errada da coisa. Por quê? Porque percebam que se eu fosse um dentista, eu teria que investir num material, ou teria que alugar esse material de alguém, né? Teria que alugar uma sala e tudo mais. E exatamente essa é a mentalidade.
quando a gente começa a atender, tudo bem a gente começar com o que a gente tem, mas é muito interessante ter essa mentalidade de uma empresa. Então, eu sou uma empresa, né? Eu, como terapeuta, eu sou uma empresa. Então, eu deixo de ser amador nesse sentido. Amador em qual face? Percebam que quando eu começo a me formar e eu começo a atender pessoas, eu tendo a trazer um amadorismo. Então, vou atender aqui com a tela do meu computador mesmo. Eu também comecei assim. Então, pego aqui, ou até no celular, né? Muitas pessoas atendem da câmera do iPhone ali, liga por vídeo no WhatsApp. Percebam que, inclusive, vamos supor, né? As pessoas que atendem no WhatsApp, a própria plataforma ali do celular, ela não ajuda na terapia, porque a pessoa está ali te vendo no celular e está aparecendo um monte de notificação de pessoa que mandou mensagem, do Instagram, do trabalho, que fica aparecendo um monte de coisa. Então, isso aí, para vocês verem, já atrapalha o vínculo terapêutico, já atrapalha ali o processo de terapia que você iniciou a ligação, né? Iniciou a sessão. Seria muito bom que fosse blindada, que fosse um momento de atenção plena no terapeuta e em tudo que está acontecendo ali. Então, o que acontece? Sair desse padrão amador e partir para algo profissional. E para isso é necessária essa visão de investimento. Eu vou investir no meu negócio, vou investir no meu serviço, vou investir em mim. Beleza? Isso é muito importante que fique muito claro, porque é natural para várias profissões, inclusive se eu quiser abrir uma empresa, alguma coisa, eu vou ter que investir numa série de coisas. E o terapeuta que começa a entender, a atender, às vezes ele não tem essa mentalidade. Ele tem uma mentalidade muito amadora, como se fosse não leva para o profissional, né? E é necessário se profissionalizar nesse sentido até para se destacar no mercado. Então, como que isso aconteceu comigo, né? Eu lembro muito claramente que eu atendia da tela da minha webcam no fundo de uma parede branca. Eu tinha um escritório, né? Dentro da minha própria casa. E eu atendia ali na parede branca. A imagem do computador pega a gente meio de baixo, não tem uma grande qualidade audiovisual. A iluminação também era meio desregular e tudo mais. Eu pegava a luz da janela, não entendia nada de iluminação. E o que aconteceu? Um dia eu conectei com uma moça que ela fazia marketing para terapeutas, né? Ela foi me apresentar o serviço dela. E quando eu conectei com ela, ela tinha todo um cenário, a câmera, bonitinho, tudo certo, a iluminação bem montada. E aquilo para mim foi um choque muito grande. Porque quando eu olhei para minha... Porque aparece a tela dela em cima e a minha tela embaixo, né? E eu olhei para minha tela e olhei para a tela dela. Eu falei, cara, isso aqui tá absurdo, tá discrepante a diferença. Se eu fosse contratar um profissional apenas visualmente falando, imagina que ela fosse uma terapeuta, eu não conheço de terapia, mas eu iria contratá-la. Por quê? Por causa que ela está me passando muito mais profissionalismo. Ela está me passando que ela investiu no negócio dela, que ela tem uma importância. Perceba, ela não era terapeuta, mas eu comecei a meditar sobre isso. Falei, cara, por que eu não posso apresentar algo melhor? E aí, beleza. Então vamos falar sobre investimento, que foi exatamente a dúvida que a maioria das pessoas tem. É possível fazer vários tipos de investimento. Você pode gastar muito, gastar médio, gastar pouco. Beleza? Então, você vai montar o seu orçamento de onde você consegue chegar. E aqui tudo bem começar com a tela do computador. Gabriel, estou começando, fazendo transição de carreira, não tenho dinheiro para poder investir em nada. Não tem problema, continue atendendo da tela da sua webcam. O negócio tá se movimentando. Mas o que eu quero passar para você tenha o olhar da melhora, tenha o olhar de querer melhorar o setting terapêutico, de querer entregar algo melhor, porque muitas pessoas começam a ganhar dinheiro e se acomodam. Esse que é o problema. E, como eu falei, é possível fazer várias formas de investimento. Eu comecei investindo numa câmera usada, que eu comprei na OLX, uma Canon D70, que já vinha com lente, né? Já vinha com lentezinha dela. E comprei uma estante na OLX também usada. Então ali eu comecei, aí eu fui entender de iluminação. Com o tempo comprei essa que eu estou usando agora, um Octabox, que eu comprei no Mercado Livre. Então eu fui montando, fui entendendo e eu queria passar para vocês hoje o básico de como montar um bom setup para atendimento online, de maneira que vocês não gastem tanto dinheiro, mas se vocês quiserem gastar também, Gabriel, tô com muita grana e posso investir e entendo que isso é muito importante. Beleza, você vai poder investir o tanto que você quiser e para quem quiser começar, comece investindo aos poucos, como eu fiz, e com o tempo vai entrando mais dinheiro dos atendimentos, se Deus quiser, e aí você vai investindo mais, vai cada vez melhorando. Assim como você vai melhorando as suas formações, os cursos, os livros que você vai comprando, você também vai melhorando o seu audiovisual.
E agora, sem mais enrolação, vamos começar pelo mais importante. Você vai precisar de 4 coisas que você tem que prestar atenção e que você vai ter que fazer um investimento. E eu vou começar por ordem de importância. Ou seja, o que eu faria se eu tivesse sem nada de equipamento e com pouca grana, por onde que eu começaria? Número 1, microfone. A qualidade de áudio é a mais importante. Já existem alguns estudos assim de pessoas que realmente produzem materiais como documentários e tudo mais, que o espectador ele consegue se manter até firme assistindo quando ele tem uma qualidade de áudio boa, mesmo que a imagem esteja um pouco ruim. Agora, quando a qualidade de áudio piora, ele não consegue entender, a voz não está nítida, a chance dele fechar a plataforma de streaming, dele cancelar ali, desligar a TV, é muito maior. Então, a qualidade de áudio é a mais importante. E vocês vão encontrar na internet uma grande quantidade de possibilidades de investimento aqui. Você pode investir num microfone de R$500, de R$200, de R$1.000, de R$5.000. Então, existem os queridinhos, né? A marca Shure, que é o microfone que eu tenho aqui, que as pessoas usam muito para podcast, é um microfone estático muito bom. Ele não é tão em conta, mas é um microfone que tem uma qualidade muito bacana. Porém, existem marcas como a Fifine, que tem microfones de R$250, R$300, tem inclusive na Amazon, que sai com um preço muito interessante e entrega uma qualidade também excelente. Se você for sair do microfone do computador ou do celular para um Fifine de R$300, já vai haver uma melhora considerável na sua qualidade de áudio. Agora, poxa, posso investir mais? Tem o próprio Hollyland, né? Hollyland Lark M2, que é um micro... Eu vou colocar esses nomes na legenda aqui do vídeo, você pode entrar lá para poder pesquisar. Eu não ganho nada fazendo propaganda desses microfones, estou só divulgando os que são os melhores e mais famosos. Mas esse Fifine, se não me engano, A8 é muito bom como custo-benefício. O Hollyland, que é um microfone de lapela, ele também é muito bom. Vocês vão ver, quando vocês pesquisarem, vocês vão ver que várias pessoas que vocês conhecem estão consumindo o conteúdo deles, usam esse microfone. O bom dele é que para gravar em área externa e tudo mais, ele é muito prático, porque como ele é de lapela, você só prende ele aqui, conecta ele na câmera ou no celular e você grava. Então até para gravar Reels, TikTok, é fantástico também esse microfone. Ele está na base de uns 1.200, se eu não me engano. Tá bom? Então existem várias possibilidades, mas primeiro investimento necessário para o terapeuta seria um microfone, para melhorar a sua qualidade de áudio, beleza? Segundo, uma boa câmera. E aqui a gente vai melhorar já o nosso visual. O que acontece? Existem algumas opções. Entre elas, uma das mais em conta são a opção de comprar uma webcam dessas de 1080p ou 4K, que, se eu não me engano, estão ao redor de R$300 a R$500, que tem da marca Log, que é muito famosa. Com certeza existem outras opções, mas a segunda compra seria essa webcam, que é uma câmera, né? Uma câmera. Tem muitas pessoas também, por exemplo, não tem como investir agora. Usam a câmera do celular. Então eu conecto, isso eu não sei fazer porque eu nunca usei meu celular. Como eu falei para vocês, eu comprei uma câmera usada, né? Comprei uma Canon D70, mas você pode muito bem pegar o seu celular e acoplar no computador, eu sei que dá para fazer isso, e ele vira uma webcam. Então você vira a câmera do seu celular para você, posiciona num tripé, e aí você conecta ali, você consegue usar ele como a sua câmera principal. Isso também funciona muito bem para quem não quer investir agora em câmera. Você já vai melhorar bastante a sua qualidade de imagem, vai ficar mais nítido. E também é muito interessante o tripé, por quê? Porque você coloca numa distância, que nem eu estou aqui de vocês, na distância que ficar ideal para você. No computador, como ele está bem na nossa frente, ele acaba ficando muito perto e ele fica essa coisa de baixo para cima, então fica meio ruim o ângulo do rosto. Então só de você colocar num tripé o seu celular ou uma webcam dessas, você coloca numa distância bacana e numa altura boa na faixa dos olhos, já vai melhorar também consideravelmente a sua qualidade de imagem. Agora, Gabriel, tenho como investir mais? Maravilha, você pode investir numa Sony, que é uma câmera muito boa, né? A Sony A7X, se não me engano, ao redor de R$4.000. Você pode investir numa Blackmagic, que é a câmera que eu estou usando aí. E aí, você pode investir numa gama de lentes também, que é uma grande possibilidade. Aqui nós já estamos falando de investimentos
maiores. E o ideal seria realmente YouTube. Pesquisar lá. Câmera com lente, como que fica a imagem, melhor câmera, aí você vê a distância para eu poder colocar a 20 centímetros do meu rosto. Qual que é a melhor lente, qual é a melhor câmera, custo-benefício. Então poder pesquisar qual seria o melhor para o seu bolso. O custo-benefício, sem dúvida, são essas webcams que eu acabei de passar. Então percebam, até agora, nós estamos falando de um microfone Fifine A8, R$300, mais a webcam, uns 400, nós estamos falando de um investimento de R$700. Então, quem que abre um negócio, né? Ou melhor, quem consegue melhorar tanto uma qualidade de entrega com esse investimento que você pode parcelar aí em 10 vezes R$70, né? Então percebam que não estamos falando aqui de algo exorbitante, que já vai melhorar muito a sua qualidade de imagem, de audiovisual. Tá bom? Ponto número 3, iluminação. E faz toda a diferença do mundo. O mais importante sobre iluminação, quero passar para vocês, é que geralmente a gente atende num ambiente, a gente pode usar a janela e tudo mais, a iluminação natural. O problema é que a gente fica dependendo dessa iluminação natural. Então, se começa a entardecer, eu perco a luz da janela, fica tudo escuro, eu tenho que ligar a luz. E geralmente essa luz que a gente tem na nossa casa, que é a luz branca, que é de teto, né? Ela fica parecendo uma luz de hospital. Ela não ilumina o meu rosto, ela vai fazer uma sombra aqui, né? Então não fica bacana. Qual que é um investimento muito legal? Comprar um Octabox e colocar, esse vai ser a tua key light, ou seja, luz-chave. E colocar ela numa direção de 45 graus assim do rosto. Então o meu Octabox está bem aqui, ó. Percebam que ele ilumina essa parte do meu rosto e faz um sombreado aqui. Você pode colocar um pouco mais para cá, um pouco mais para cima, aí é jogo de luz mesmo. Um Octabox desse no Mercado Livre, você coloca lá Octabox, aí você vai ver que tem vários tamanhos. Gira em faixa de 200, 300 a 500 reais, dependendo do tamanho que você vai pegar. Aí tem uns que vai uma lâmpada, 2 lâmpadas. Tem outros que são profissionais, como eu estou falando. Você pode gastar menos ou você pode comprar um Socane X60, que vai custar R$1.500, que aí você consegue controlar direitinho a quantidade de luz que você quer. É muito melhor, sem dúvida. Mas, para quem está começando, como eu falei, meu Octabox custou R$400, parcelei ele em 10 vezes, aí terminei de pagar faz pouco tempo esse Octabox. Então, o que você vai precisar? Aqui de uma Key Light. Algumas opções para poder complementar a iluminação é comprar aquelas luzes de LED ou até um ring light, né, para poder fazer uma luz que vai fazer um contraponto aqui, né? Então percebam, eu tenho a key light aqui, eu tenho essa outra iluminação que é uma luminária que eu comprei. Eu já comprei essa luminária pensando em compor o meu cenário. Então e nós vamos falar de cenário na quarta etapa. Então, além dela estar me ajudando aqui como cenário, porque ela é bonita, né? Eu fiz questão de comprar uma coisa que fosse bonita, eu já pudesse usar a iluminação dela. Então ela funciona. Mas vamos supor que eu tivesse comprado um ring light. Eu colocaria ele para fora do cenário, ele não apareceria aqui na câmera e faria esse contraste, fica bonito, porque ele dá um contorno aqui no outro lado do rosto. E também, para quem achar que o fundo está muito escuro, aí pode comprar uma luz de preenchimento. Eu tenho aqui uma ring light que está fora do quadro que eu ligo para poder preencher o fundo. Vou ligar para vocês verem aqui. Perceberam que o fundo deu uma iluminada. Por que está desligado? Porque eu estou sem cenário, né? Eu pintei a parede atrás já faz um tempo e eu troquei as minhas estantes. Só que as estantes que eu mandei fazer ainda não ficaram prontas. Então a gente está com o cenário aí incompleto, né? Mas só para vocês perceberem, até vamos entrar agora. Então vocês podem, vamos finalizar a iluminação, né? Não vamos pular a etapa. Key light, luz de contraste. Então qualquer ring light que você joga para fora do cenário, ou pegar algo como uma luminária mais bonita, daquelas que tem em pé, e coloca dentro do cenário para já funcionar como algo bonito, um complemento do cenário, você também pode fazer. E, se necessário, uma luz de preenchimento para poder iluminar o fundo e tudo mais. Tem pessoas que têm estante de LED, então não precisa desse preenchimento, porque a própria estante já tem uma luz. Então percebam que aqui, vamos entrar agora na parte de cenário. Então o nosso quarto ponto é o cenário. E aqui a criatividade é o limite, né? Então não existe limite para a criatividade. Você vai pegar o espaço que você tem, de acordo com a câmera que você comprou, e você vai compor. Percebam algo muito interessante. E se vocês olharem meus vídeos antigos, os últimos vídeos, vocês vão ver que tem 2 estantes aqui atrás. E eu tirei elas para poder colocar as que eu mandei fazer. Porém, percebam que só a tinta da parede que eu pintei com a tinta da Decor Colors, que é uma marca que você mesmo pinta, né? Que pinta com uma espátula.
ela dá esse efeito de cimento queimado, já ficou muito bonito. Eu até falei brincando pro rapaz, né, o marceneiro que eu contratei para fazer minhas estantes, que eu nem ia querer mais as estantes, porque ficou tão bonito esse fundo mais escuro. Tô até pensando em fazer um segundo cenário em outro lugar aqui do escritório, só com tinta, porque ficou muito bacana esse efeito mais escuro no fundo. Eu gostei bastante. Então percebam, às vezes só do terapeuta pegar uma tinta, acho que custou R$ 250, preencher a parede, já fica legal, já tirou aquela parede branca, aquela coisa que não tá tão bacana. Olha como parece um estúdio, né? Só de pintar a parede. Aí coloca uma plantinha, uma luminária, então já fica muito bacana. Agora, eu mandei fazer as estantes, vão ser cena dos próximos capítulos, como que vai ficar com as estantes. E aí você vai usando, pode colocar um quadro, tem gente que coloca poltrona, uma poltrona no fundo com uma mesinha. Cara, aí um aliado gigantesco é o Pinterest, né? Você pesquisa lá no Pinterest, cenário para atendimento online, vai te dar muitas ideias, quadro, estante. Só de você colocar uma atenção nisso também vai transformar completamente o seu cenário. E isso fica muito bacana, tá bom? E mais uma vez falando, aqui o investimento vai do tamanho do seu bolso. As minhas primeiras estantes eu comprei, olhem no vídeo antigo, né? As duas estantes que tinham aqui. Uma eu comprei na OLX, que é a maior, comprei usada, já faz uns 2 anos, agora eu vendi ela, passei para frente, né? Mas me serviu aí durante uns 2, 3 anos essa estante. E a outra eu comprei numa promoção da Tokstok, que estava lá com 60%, então de R$ 1.000 eu paguei 350, R$ 400, sabe? Então tudo foi bem parceladinho e acabou que agregou muito valor à imagem, ao cenário e tudo mais, e ficou muito bacana. Então, percebam que são 4 pontos, né? O microfone, que é a qualidade de som, a câmera, que é a qualidade de imagem, a iluminação, que agrega a qualidade de imagem. Se você tiver uma câmera boa e uma iluminação ruim, não adianta nada. E o cenário, que vai compor aí, vai ficar mais bonito. Que nem eu coloquei aqui uns livros, aí vai da criatividade da pessoa mesmo. E o mais importante é você se lembrar, isso aqui são investimentos. Você vai investindo conforme a sua possibilidade, mas não negligencie isso aqui. É muito importante ter um olhar para isso. O terapeuta que quer cada vez mais se profissionalizar, quer abrir portas, quer entregar algo melhor para o próprio paciente, quer demonstrar um cuidado que você teve com o paciente poder ver você direito, te ouvir bem, ter uma boa iluminação, ter uma estética de certa maneira. É muito importante. Então, faça, né? Quem tem dinheiro para investir, aí, poxa, coloque um olhar sobre isso, faça um bom investimento. Para quem não tem, vá comprando aos poucos, vá adquirindo na ordem que eu falei, vá melhorando. Não tenha dúvida que isso vai aumentar muito o seu próprio maneira de vender, esse negócio de agregar valor, né? Da pessoa perceber que existe um valor maior na sua consulta. Porque sim, a parte mais importante é você ser um bom terapeuta. Mas se você não entrega isso de maneira bonita, de maneira bacana, de maneira que você se importe com o seu paciente, talvez você nunca consiga cobrar um valor que você realmente vale. Então, com certeza, tudo que eu estou falando aqui é periférico, mas não deixa também de ter a sua grande relevância. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, precisem de alguma ajuda, é só me chamar no Instagram, @tutigabriel, que eu vou estar lá para poder auxiliar vocês. Um forte abraço.